Olá, sou a Mariana Alvim. Bem-vindos ao Vale a Pena, o meu podcast onde conhecemos as pessoas enquanto leitores, com o apoio da WUC, a maior livraria online portuguesa. Fiquem por aí, vale a pena. Estou a rir-me porque a Marta é minha ouvinte, obrigada e bem-vinda, a Marta. Oi. Olá, bom dia, Mariana. Hoje estou com a Marta Doré, mas eu estou a rir-me porquê? Porque, claro que fui aqui arranjar amigas que me deram curiosidades sobre a Marta, mas fui também à net. E então agora ia começar a ler a minha cábula, mas pensei, não, eu tenho que explicar que está aqui uma fonte que eu fiz mesmo assim, porque diz, a Marta Doré é uma jovem portuguesa, conhecida pela sua força e resiliência diante de desafios pessoais. Aos 18 anos foi diagnosticada com uma doença pulmonar grave, depois de uma gripe mal curada, o que a levou a depender de uma bomba de oxigénio. Hoje sei por ti que estás muito melhor, que fizeste um tratamento experimental que correu bem, não é? Portanto, sim. estamos bem. Estamos bem. Graças a Deus. Haja saúde. Ora bem. E há aqui coisas engraçadas que é, a Marta é carinhosamente chamada de Furacão Marta, devido à sua determinação e atitude positiva diante de adversidades. Isto no Google, é engraçado. O Dr. Google às vezes sabe o que diz. Ora bem, e agora das amigas? E fiquei chocada porque ambas disseram algumas coisas em comum, não é? Mas 3 quilos de sal em tudo, toda a comida, sem experimentar a comida, pois... Mas tu és uma mulher que se preocupa com a saúde, aliás, porque comes imensos legumes... Mas depois pões 3 quilos de sal, fiquei chocada. A vida soa-me sempre assim... Insonsa. É. Mas às vezes as pessoas até se ofendem. Eu vou à casa de uma pessoa e nem me sentei na mesa e já estou à cata do sal. E pode-me trazer o sal, só favor. E pronto, pode ser um bocadinho ofensivo. Mas tens que experimentar primeiro. Pois, eu devia me educar. Mas olha, às vezes já é tarde. Literalmente por saúde, não é nada tarde mais, ainda vais a tempo. Vamos a tempo. Farda, é jardineira, está muitas vezes com calças jardineiras. Levas sempre um quadradinho de chocolate quando vais almoçar fora, e se estiveres com uma amiga ou um amigo, levas 2 quadradinhos, um para cada um. É verdade. É a sobremesa? É sempre a sobremesa. É vício, na verdade, mas para ter ali um alibi, partilho sempre com quem vem comigo, só para também não estar fazer grupinho à parte. Muito querido. Sim, para não ter só um patinho e não Claro. Partilhar, muito bem. Não passas um fim de semana em casa, estás sempre no Laréu, és obcecada por praia, és copy, e eras fotógrafa de crianças, uma ótima fotógrafa. Tens que explicar isto melhor. Tens uma ilha de cozinha com o teu nome. Portanto, o teu marido é arquiteto ou é designer? É, sim, senhora. O meu marido é arquiteto e tem uma marca de mobiliário português e que ele desenha móveis à medida, mas também tem móveis de catálogo. E os móveis de catálogo têm nomes. E têm todos os nomes possíveis e imaginários do léxico português, menos o meu. Tinham. E eu passei 5 anos de namoro a reivindicar isto. Às tantas. É assim, estamos a fazer a nossa casa. Eu quero aqui nem que seja... uma mesinha de cabeceira com o meu nome, tipo, é o mínimo. E ele lá me fez uma ilha. Uma ilha de cozinha. Uma ilha de cozinha. Portanto, modelo Marta. Marta, a ilha Marta. E eu posso comprar, tipo, olha, eu quero a ilha de os armários Luísa e a ilha de Marta. cozinha Marta? Sim, isso, é mesmo isso. E é o que? É mármore? É o quê? Não, é madeira, é uma ilha de madeira que é móvel, porque é inspirada em mim, não é? Sempre no Laréu, como tu disseste. Okay. Então a ilha salta, tem rodinhas e pronto. Pode-se empurrar para ali. Isso pode ser um aparador, é uma ilha versátil também, portanto é um móvel assim interessante. Ok, muito bem. Isto foi a Luísa Sobral que me contou e também foi a Isabel Saldanha e que diz a mesma coisa, que entras descalça em todo o lado, sem qualquer pudor, desde que a temperatura esteja amena, nem precisa de ser verão. Não comes qualquer comida, só comes legumes e entornas o saleiro, lá está. E são tantos legumes que não vês a borda do prato, parece que está amontoado na mesa. Na verdade é isso, porque uma pessoa tem de se alimentar, não é? Com legumes não se vai muito longe. Muito saudável nos legumes, pouco no sal. Há que compensar. O equilíbrio é a virtude, Mariana. Muito bem. Olha, e tens aqui uma história muito querida, que tu lês livros infantis ao teu marido para ele adormecer. É verdade. Temos a nossa hora do conto. No fundo, eu compro compulsivamente livros infantis e tive de arranjar forma de justificar o déficit na conta. Então, decidi começar a partilhar isto com ele, ler livros à noite, quando nós vamos para a cama, levo o livro que comprei nesse dia, que normalmente há sempre mais ou menos um por semana, e leio-lhe o livro, faço-lhe uma hora do conto, e ele às tantas já diz, mais efusiva, mais entusiasmo. Estás a treinar depois quando tiverem filhos. E portanto, sim, esquece. Não, eu vou ter mesmo ter filhos para dar vazão àquela biblioteca, mas ele gosta e pede-me para ler e é sempre um treino, e é giro partilhar também esta paixão que eu tenho, porque na verdade as pessoas chamam livros infantis, mas eu acho que são livros muito mais maduros do que muitos de nós. Sim, tem aqui mensagens. São muito poderosos e é engraçado ver também como cada idade capta
captam uma valência diferente em cada álbum ilustrado, como eu gosto de chamar, em vez de livros infantis. Okay. Porque na verdade são peças de arte, são obras-primas, muitos deles, se forem bem escolhidos. E eu gosto também de partilhar isto com as pessoas e abrir muito este universo destes livros que têm tanto para nos ensinar em tão poucas páginas. Então, para quem só gosta de ver as imagens, também dá, também é válido. Quem perdeu o hábito da leitura, pronto, tem aqui pouco texto e que se lê bem. E como é que começou? Portanto, isto é engraçado, porque quando eu convidei a Marta para vir este podcast, disse logo: olha, não se fala muito em livros, e chamaste-lhe livros infantis, não se fala muito nesses livros, vou dar sugestões dessas, que é ótimo, até porque às vezes os seguidores ou os ouvintes do podcast pedem sugestões para livros infantis, e então é uma ótima, achei, para já, obrigada por ouvires, não é? E achei ótimo teres sugerido isso. E também tu escreveste o teu, A Vida para Lá do Aquário. Exatamente. Queres contar um bocadinho? Quero. Esse livro tem uma história engraçada por detrás da história. Para começar, quando tu me perguntaste, só aqui voltando um bocadinho à minha paixão pelos álbuns ilustrados. Como é que surgiu essa paixão? Esta paixão surgiu, primeiro que tudo, a minha escrita sempre foi, desde muito pequenina, sempre foi muito por contos. Eu nunca fui uma escritora, toda a gente dizia, quando é que sai um livro, quando é que sai um livro? Mas eu nunca me vi a escrever um romance, até porque, pronto, o meu déficit de atenção não me permite ficar dedicada a uma tarefa durante muito tempo, e estes prazos curtos e rápidos dos álbuns ilustrados e dos contos, para mim, adequa-se melhor. E também, vindo de publicidade, sendo eu publicitária de natureza, é engraçado que estes livros têm muito de publicitário, porque têm um insight, que é alguma coisa que te toca mesmo no nervo sensível, tem um conceito que te faz chegar a este insight, e são rápidos, eficazes e pragmáticos, e portanto é uma coisa, é um estilo de escrita que se alinha muito com o estilo do copywriting, e também vem tem na sua origem uma loucura de imaginação, um rasgo de poderes virar o mundo ao contrário, como eu fiz com este livro, e seres totalmente livre, porque não tem de fazer sentido, as crianças não fazem sentido, e isso é que lhes dá piada e graça, e portanto é rasgar um bocadinho também com os conceitos que nós temos já pré-concebidos na nossa cabeça de adultos. E sinto que estes livros têm muito a trazer a qualquer pessoa de qualquer idade. E quando tu me perguntaste 4 livros que de alguma maneira me tenham impactado, e eu fiquei ali a olhar para a minha estante de romances sem saber por onde começar, pensei, então vou começar pelo início, que foi pela forma como eu aprendi a gostar de histórias e a gostar de ler e a querer escrevê-las também. E por isso sempre escrevi contos e fiz várias formações de contos e de escrita para literatura infantil. E depois esta história ela chegou até mim, na verdade, ela fez ser escrita, não fui eu que a puxei até ao papel, foi, na verdade, eu sinto que fui um canal que começou tudo no dia em que, pronto, como tu disseste, há uns anos, eu passei muito tempo no hospital, a minha vida deu N voltas e tudo mudou, e as minhas circunstâncias foram totalmente alteradas em relação ao que eram e em relação às pessoas à minha volta, e eu sentia muita necessidade de escrever, porque qualquer escritor, eu acho que para processar a realidade precisa de a pôr em papel e em palavras, e então eu comecei a escrever muitas crónicas sobre o que eu sentia, sobre o que me ia dentro, sobre as coisas que eu achava que precisava de dizer aos outros de uma forma empática, porque eu sinto que a escrita é sempre uma telepatia mais empática, é quase como entrar nos pensamentos do outro e pôr-te nas pegadas. E então eu comecei a escrever sobre o que era viver uma vida condicionada, uma vida num hospital, sobre o que era ter uma doença, sobre, acima de tudo, sobre esta mensagem de que nada é ou não é suposto. Muita gente me dizia, ai, coitada, isto não é suposto acontecer a alguém tão jovem e tão supostamente na frescura da idade e da juventude, não é suposto. E eu sempre respondi, é o meu suposto, e foi para isto que eu fui chamada, e há aqui qualquer coisa que eu preciso de viver e de processar, e na verdade não é a minha condição que me prende, é a atitude que eu tenho
em relação a ela que me pode libertar e, portanto... Tu eras um Colombo dentro do aquário. Exatamente, não era um Colombo, porque o Colombo está mal com a vida, mas depois, obviamente há momentos assim. Mas claro. Depois acaba, lá está ele olhar para fora. Ele tem esse... Se estiveste no fundo do mar, pegando aqui na analogia, levando para o teu livro, não é? Tu estiveste no fundo do mar e conseguiste ver, olhar para fora. Sim, exatamente, este livro passa muito esta mensagem de que estar condicionado não é a mesma coisa que estar preso. Estar preso é uma questão interna, é a pessoa que não usa a sua liberdade e o poder da ação para dominar a vida dentro das suas próprias circunstâncias. Portanto, este livro chegou-me com um pedido de uma mãe que falou, lá está com a Luísa, que também é tua amiga, Luísa Sobral. Sim, Luísa Sobral, que me conhece bem, e esta amiga da Luísa tinha um filho, e tem um filho, que na altura, com mais ou menos 7 anos, tinha exatamente o mesmo problema que eu, e sendo uma criança impedida de muitas vezes de ir à escola, a depender de uma botija de oxigénio, a ter muitas limitações, vivia obviamente frustrado de vez em quando e não sempre, claro, e eu até já conheci o miúdo dele, é espetacular e é um miúdo cheio de alegria e cheio de graça, mas claro que sim, todos nós temos os nossos momentos de frustração e raiva, como eu também tive muitos. E portanto esta mãe pediu à Luísa, ou falou com a Luísa a dizer, olha, eu gosto muito dos textos que a Marta escreve, das crónicas que ela publica, são altamente inspiradores para mim e eu só gostava que o meu filho tivesse idade suficiente para as compreender e para perceber esta mensagem que ela passa. Mas pronto, olha, quem sabe um dia. E eu fiquei com aquele bichinho e não larguei a ideia de escrever uma metáfora sob a forma de um conto infantil que pudesse explicar a esta criança esta liberdade que está dentro dele e como há sempre coisas maravilhosas a acontecer à nossa volta, independentemente daquilo que está a acontecer connosco. Portanto, é só uma questão de olhar. E eu queria muito trazer esta atitude de olhar à volta e olhar em frente e de busca incessante pelas coisas que nos levam para cima. E não é só a filosofia do positivo, não é só o vai ficar tudo bem, mesmo que não fique tudo bem, e há uma razão para esta história. Depois, quando eu acabei por desenvolver então este conto inspirado no pedido desta mãe, acabei por perceber que esta não é uma mensagem só para uma criança doente, é uma mensagem para todas as crianças e para todos os adultos e para toda a gente, na verdade. Porquê? Porque não são só as pessoas com doenças e com limitações que sofrem. Todos nós sofremos, nem que seja porque está trânsito, porque amanhã chove. Sofrimento não se mede pela intensidade, mede-se pela relatividade da vida de cada um, e portanto há coisas que para uma pessoa fazem sofrer muito e outras não tanto, e vice-versa. E portanto eu achei que esta mensagem tinha de ser passada e divulgada a toda a gente, e criei este livro. E nesta história, em que eu inverti a lógica de uma forma criativa, em que temos um carapauzinho que vai ao mercado comprar o seu homenzinho doméstico e lhe chama Colombo, na esperança dele vir a ser um descobridor, eis que descobre que o homem que ele traz para casa todo contente, na esperança de vir a ter um amigo a tempo inteiro e alguém que o acompanha em aventuras e que desbarava o oceano com ele, na verdade é um homem frustrado, carrancudo e amargurado por viver nesta condição de estar preso dentro de um arquário. Um arquário não está mal escrito, e é mesmo assim, porque na verdade é uma bola... Um aquário com ar lá dentro. Exatamente. Porquê? Porque o homem precisa do ar para respirar e ele precisa de estar no aquário para viver. E é um bocadinho esta analogia com o que eu sentia ao estar num quarto de hospital. Sim, é um espaço limitado, sim, impede-me de escapar estou rodeada de paredes e de vidro, mas há mais além. Primeiro posso fazer deste quarto meu, por isso é que eu pedi especificamente à ilustradora, à Cátia Vidinhas, que fez um trabalho espetacular com este livro, pedi-lhe para dentro do arquário o Colombo ter uma casa à sua maneira. Portanto, que era o que eu fazia no hospital. Eu pus a minha capa de edredom colorida, eu trouxe as minhas almofadas, eu pendurei quadros na parede e insistia mesmo em vestir-me com roupa a sério e ténis todos os dias como se fosse para a rua. E não ia a lado nenhum, mas eu acho que dominar a nossa própria circunstância também vem daí, vem da atitude de fazer as coisas à nossa maneira e torná-las nossas. E portanto decidimos criar então este personagem que remete um bocadinho para as pessoas
e para todos nós, em certas alturas da nossa vida, que estamos muito dentro da nossa tristeza e da nossa amargura e da nossa frustração, temos este Colombo frustrado com a sua condição e um Carapau completamente verbo ir. Bora ir, bora para tentar isto. Exatamente, e desesperado por cativar este amigo, e todos os dias ele tenta, e todos os dias ele falha, e todos os dias ele volta a tentar, e temos estes dois personagens a percorrer toda uma jornada no fundo do oceano com todas as maravilhas que lá existem, e vêm todo o tipo de coisas inacreditáveis que uma pessoa pode descobrir no mar, mas o Colombo não vê nada. E é aqui que há uma tempestade, pronto, sem querer dar spoilers. Não contes tudo. Exatamente. Acho que já vendeste muito bem a mensagem. Mas só para dizer que esse fundo do mar, em que de facto eles também se atravessam com essa situação de estarem mesmo, baterem no fundo, o simbolismo de bater no fundo e não saber sequer onde fica a superfície, que é o que acontece quando mergulhas muito fundo no oceano, vem também de passar esta mensagem de que não é preciso vir à superfície para estar tudo bem, para haver um final feliz. Podemos acabar um livro e podemos acabar uma história no fundo e na escuridão, porque mesmo aí há luz, e é isto também que eu queria contar. Que maravilha, a vida para lá do aquário, com a ilustração da Cátia Vidinhas. E feedback desta mãe e dessa criança, desse rapaz de 7 anos? Ele foi ao meu lançamento, o Adriano, e adorou o livro, ele estava mesmo feliz da vida por ter um livro também cativado pela história dele, e só dizia: eu espero que este livro seja muito, muito famoso. E pronto, acho que sim, acho que está a ter o seu caminho. Boa, e cá estamos também para ajudar a divulgá-lo, a vida para lá do aquário. Agora, os livros que tu escolheste são também, lá está, não vamos chamar livros infantis, como é que tu chamas? Álbuns ilustrados. Mas livros infantis é mais fácil, eu não me ofendo. Não, mas de facto, porque é o posicionamento que tem, a capa e o tipo de livro, não é da capa dura, algo assim que há aqui já um estereótipo já criado. Este chama-se Era Uma Vez, da Joana Scheible, uma artista ilustradora suíça. Queres contar um bocadinho? Este livro, para mim, é uma obra-prima, mesmo, pelas ilustrações. Não dá para explicar, e acho que também o interesse destes livros, e é um bocadinho ingrato para ti, mas estes, ao contrário de um romance, que é uma folha em branco com palavras a preto, aqui estes livros é mesmo ver para sentir, porque este livro do Era Uma Vez é uma obra publicada pelo Planeta Tangerina, que é uma editora que eu adoro e admiro muito mesmo, e sigo todos os trabalhos que eles publicam, e este foi um livro que eu encontrei por acaso na coleção e fiquei mesmo, aqueles livros que arrepia, sabes? E o engraçado dos álbuns ilustrados é que tu lês aquilo de enxurrada, não é? Portanto, é toda uma viagem que tu sentes muita coisa ao mesmo tempo e a vir ao de cima, e é todo um processo muito mais rápido e ao mesmo tempo muito mais intenso. E o Era Uma Vez foi um livro que me arrepiou mesmo pela dimensão que apresenta do tempo, da passagem do tempo, da relatividade dos tempos, ou seja, o Era Uma Vez é não só o design em si das páginas, é difícil de explicar, mas aquilo, cada página vai diminuindo a dimensão, o comprimento e à medida que o tempo avança. Sim, à medida que o tempo avança, exato, vão mingando e aumentando. E o livro começa no passado, há bilhões de anos atrás era isto, isto e isto. Há milhões de anos atrás aconteceu tal. Há centenas de anos atrás, ou seja, vai é um passado, livro, presente e futuro. Exatamente. E o passado é sempre contabilizado por décadas e às tantas reduz para anos e depois para minutos e acaba em segundos, e depois estamos no momento presente, e depois as páginas começam a aumentar a dimensão também, avançando para o futuro e fazendo perguntas muito sensíveis e muito pragmáticas, como o que é que vais fazer para o ano no teu aniversário, ou onde é que vais estar daqui a 10 anos, como é que vão ser os teus filhos, vais ter filhos ou não, enfim, o futuro também é uma jornada super interessante para pensar com este livro, e o passado também está muito bem honrado com ilustrações lindas de morrer, e é um livro que eu recomendo vivamente. Era Uma Vez, da Joana Scheible, ela que diz que este livro foi mesmo um desafio, criar um livro ilustrado foi um desafio. É engraçado porque há pouco tempo falei com o Miguel Sousa Tavares, já está aqui a conversa neste podcast, passámos por alguns livros que ele escreveu, e ele, quando falou do livro infantil, disse que deu-lhe imenso trabalho, que foi dificílimo, que é difícil escrever um livro infantil, até porque realmente, como tu próprio dizias, tens tanto em poucas palavras, não é? E esta autora também diz isso, que foi um grande desafio fazer este livro. Sim, essa autora, coitada, foi literalmente a história do universo num livro, portanto acho que é um desafio
no mínimo difícil. Ela atualmente é diretora artística do Kids West, é um estúdio de arte aberto para crianças. É uma vez mesmo desta arte. Era uma vez da Joana Scheibler, uma artista e ilustradora suíça que se destaca pelo seu trabalho entre a ilustração, a arte e o design. A Menina dos Livros, do Oliver Jeffers. Ele que ilustrou e o Sam Winston escreveu. A Menina dos Livros. Este autor, para quem não conhece, é por onde começar, mesmo. Todos os livros dele. Não é preciso filtrar muito. Uma pessoa sabe que quando vai a um livro do Oliver Jeffers vai sair bem servida. Os títulos são todos ótimos. É Como Apanhar uma Estrela, O Dia em que os Lápis de Cera Desistiram. Esse livro é genial, é genial. Lá está, ele também tem muito deste quê de criativo, quase até publicitário, não é? Ele tem estes insights muito fortes e muito distópicos. Uma pessoa sai mesmo da realidade e imagina coisas que nunca pensou sequer ter dentro da cabeça e, portanto, é muito engraçado ler livros do Oliver Jeffers. E a Menina dos Livros foi premiada. Ganhou o prémio Bologna Ragazzi na categoria de ficção. Este livro é lindo porque é sobre o personagem principal, que é uma rapariga que mora dentro dos livros, convida um rapaz a vir conhecer, então, esta sua morada, e é toda a jornada deles. Eles estão numa jangada, não é? Nos desenhos. Algumas talvez, mas não todas. Okay. E eles estão simplesmente a passar pelo universo dos livros e dos clássicos e dos contos e todas as ilustrações são feitas de uma forma muito simples e muito crua, que é lápis de carvão, e depois as ilustrações são compostas por palavras e trechos de livros. Ou seja, tens de repente uma parte em que ela o convida a vir explorar bosques encantados e as árvores são feitas de trechos do Peter Pan, da Alice do País das Maravilhas, e está lá mesmo as palavras e o texto em concreto de cada livro. É muito giro ver um livro feito de outros livros e a puxar um bocadinho para este poder e magia da literatura, especialmente nas crianças. O livro celebra o amor pelos livros e a magia que acontece quando nos perdemos numa história intemporal. Exatamente, há uma frase muito engraçada desse livro que é quando ela diz: um livro é a minha casa e na minha casa há espaço para todos. E acho que é um bocadinho isto que os livros nos trazem, é poderem ser para todos e para cada um e haver sempre espaço para alguém mais ler e para alguém mais conhecer e entrar na história. É maravilhoso como... E da mesma maneira que todos podemos entrar até na mesma história, todos a retemos de forma diferente. Isso também é muito interessante e muito curioso. A Menina dos Livros, Oliver Jeffers e Sam Winston. Mais um álbum ilustrado. A gigantesca Pequena Coisa, da Beatriz Alemanha, ela que escreveu e ilustrou. Isto mostra mesmo a importância das pequenas coisas, não é? Este livro eu fico parva com este. É que não. Se eu tivesse paredes, eu emoldurava estes livros todos. E lá está, se o meu marido não fosse arquiteto e não tivesse a mania das limpezas, eu de facto curaria toda a minha casa com estas obras, porque são tão importantes e tão essenciais. Isto para mim é quase religioso, este livro especialmente. Primeiro, é um livro de grande dimensão, ou seja, é uma obra gira também de ver com as crianças. As ilustrações vivem e respiram muito e são muito bonitas. Ela tem um tipo de traço muito específico e muito especial, que se vê logo, se vires um livro da autora numa estante, sabe-se logo que é dela. Conhece logo. Sim. E é inacreditável, eu fico sempre parva, quer dizer, para mim já foi difícil escrever um livro, quanto mais ilustrá-lo, ainda por cima, estas pessoas têm talento a dar com pau, e portanto é extraordinário, fico estupefacta com o talento dela e ao ilustrar esta história, mas acima de tudo com a beleza deste texto, que é um poema, na verdade, para mim é um poema, que temos a gigantesca Pequena Coisa, não vou dizer o que é, mas posso dizer o que é, se calhar. Mas são várias, não é? Não. Porque podes encontrá-la no sorriso de uma criança, num barulho, num mas odor, é uma coisa numa lembrança. Específica. Okay. Mas é uma coisa específica que eu agora vou dizer, mas é felicidade. E no fundo é esta descoberta da felicidade nas coisas mais pequenas e detalhadas, como um floco de neve, como uma tarde no parque com amigos, como um dia de sol no verão. É as coisas simples, na verdade, e também fala muito da efemeridade de tudo isto, ou seja, de não ser uma coisa constante, e nem é suposto ser constante, é suposto ser uma coisa delicada que
que vem em rasgos ou que aparece subtilmente e que pousa de vez em quando, porque é isso que nos faz apreciar também, porque se fosse sempre presente e garantida, não te fazia feliz. A Exato. felicidade não te fazia feliz. Não havia termo de comparação, portanto é preciso sempre esta ambiguidade dos opostos. A Gigantesca Pequena Coisa, da Beatrice Alemanha, ela que é multipremiada, é uma escritora, autora e ilustradora italiana, multipremiada, e tem vários livros conhecidos, O Boa Viagem Bebê, A Melhor Peripécia de Sempre, do Harold Snipperpot. Há aqui outros livros dela, às vezes mais conhecidos. Olha, fica aqui a recomendação. Vais aumentar a minha wishlist, que chatice. A Gigantesca Pequena Coisa. E A Que Sabe a Lua, escrita e ilustrada pelo Michael Grashniak. Tem sempre uns nomes super simpáticos para ti. Ele é polaco. Este livro é um grande clássico da literatura infantil. Mais de 20 edições em Portugal já. Sim, e tens de todos os tipos e feitios. Há livros gigantes, há em modo capa dura e páginas também de cartão para bebés, há todas as modalidades e mais algumas lá está. E eu fico feliz porque este livro também é muito para toda a gente. E as ilustrações são muito especiais, são assim feitas com materiais, ou seja, não são desenhadas. Tem muita textura, tem ao mesmo tempo... Ele é artista, ele não é só ilustrador, ele é artista plástico. Pois, isso, eu não sabia disso, mas de facto faz todo sentido porque vê-se neste livro. E esta história é muito engraçada, a começar pelo título, A Que Sabe a Lua, quem sabe? São os animais da floresta, não é? Que todos começam a perguntar-se a que é que sabe a lua? Temos uma tartaruga que é assim instigadora da grande questão do que é que sabe a lua, e a tartaruga tenta chegar à lua, sobe ao alto do monte e tenta provar a lua, mas pronto, não chega até à lua e portanto precisa de chamar o elefante, e lá vem o elefante e depois vem a girafa e depois às tantas temos um jardim zoológico de animais empilhados uns nos outros a tentar chegar à lua, e na verdade este livro é uma lição de como quando nos unimos num sonho e numa ambição, de facto conseguimos chegar mais longe, e por muito que a lua se afaste e anda a saltitar até ao topo do céu, porque na verdade a lua sobe à medida que a noite avança e os animais não conseguem alcançá-la, com o esforço conjunto. E aqui temos também um detalhe muito giro, que é, no fim, é um rato que sobe até ao topo da pirâmide e é ele que alcança a lua, prova um pedaço e partilha com os outros e transforma uma lua cheia numa lua minguante. e portanto este esforço conjunto, e também às vezes a parte que faz a diferença são as pessoas menos óbvias e que à partida não pareceriam alguém que pudesse contribuir minimamente. Temos aqui este rato que é o herói da história, e depois temos também uma outra visão, que é um peixe num lago a mostrar que caramba, eles podiam simplesmente ter chegado à lua através do reflexo que eu tenho aqui ao meu lado na água. E portanto também mostra um bocadinho esta atingir os nossos sonhos e os nossos objetivos de uma forma às vezes pouco óbvia. Às vezes é preciso sair fora da caixa e usar ferramentas diferentes e ser criativo. A criatividade tem um poder imenso, e é isso que eu também acho que estes livros transmitem. E este é mesmo a superação de desafios que ressoam com, lá está, como tu também dizias, com crianças e com adultos. Este livro é para todos. Exatamente. A Que Sabe a Lua, do Michael Grashniak. E agora pedi à Marta, agora ia dizer um não infantil, que não seja um álbum ilustrado, mas outro livro assim, para as nossas seguidoras que estão sempre aqui a aumentar a lista dos seus livros de ficção, e escolheste sabes que é engraçado, porque eu prefiro sempre o livro ao filme. E eu vi este livro, e já vou dizer qual é que é, estou aqui a fazer suspense. Vi o filme e gostei tanto do filme, que não me costuma acontecer. Gostei tanto do filme que fiquei cheia de pena de não ter lido o livro. E então recomendo, agora vais tu vendê-lo, mas leiam, não vão já ao filme, não façam a batata que eu fiz, porque vale a pena. Mas não tem problema nenhum, vale na mesma. Não, eu sei, mas agora já sei a história, ou seja, preferia ter lido primeiro. Sim, é sempre mais especial quando tu entras a fundo numa história e só depois vais à sua vertente mais superficial, que é o que se mostra nos filmes normalmente, porque é menos tempo. Sim. Mas a rapariga que roubava livros. Exatamente, a rapariga que roubava livros. Pronto, tu pediste-me um livro não infantil, mas eu usei um livro com crianças lá dentro. Sim, mas não, portanto, nada infantil. Nada infantil. Aqui temos um narrador que é a morte, só por aí já é
já é uma chapada de luva branca, quer dizer, que raio de escritor é que escreve um livro com a morte a narrar e que a consegue tornar tão engraçada e tão cativante e tão... Apetece-me ser amiga da morte, sabes? Ela é assim meio irónica. Tem uma personalidade, não é? É uma personalidade, é uma personalidade tão... É assim meio dark and twisty, mas ao mesmo tempo é aquelas pessoas que tu... Pronto, olha... É assim, ela é um bocado antipática, mas tem o papel dela. Depois é tão rica, exato. E ela pode, mas passa-se um bocadinho antes e durante, depois, então, a Segunda Guerra Mundial na Alemanha. Exatamente. Todos os livros do universo das grandes guerras, para mim, é para ler, pelo menos para tentar, porque é um tema que não sei porquê, desde muito, muito, muito nova, e por isso é que eu também escolhi este livro, porque foi um dos livros que me ensinou a saber ler. E eu peguei-o, lá está por isto mesmo, com esta obsessão de quando comecei a aprender mais sobre as grandes guerras, e acho que vem também muito de tu leres para procurares viver realidades que nunca viverias se não fosse através do livro. E portanto, esta necessidade de querer perceber o que é viver numa grande guerra e numa circunstância tão negra e dura e tão diferente da minha como esta, para mim é logo cativante. E tendo então um livro em que as personagens eram na altura crianças da minha idade a viver esta realidade, para mim foi super interessante e fez mesmo sair do meu prisma, fez mesmo abrir a perspectiva, ver e sentir na pele o que era crescer no meio de uma guerra. E acima de tudo a usar o poder da literatura, que é um bocadinho a homenagem que este livro faz. Temos aqui uma rapariga que rouba livros desde o dia em que o seu irmão morreu, ainda novo, portanto ela refugia-se e não se refugia, na verdade, ela expande a sua existência nos livros. E ela, ao princípio, quando a Liesel, ela quando roubou o primeiro livro, ela nem sabia ler ainda. E depois, pronto, foi adotada e foi o pai adotivo que a ajudou, que ensinou. Exatamente. Temos aqui um universo de personagens, primeiro que tudo, pronto, a começar na morte e a acabar também nesses pais adotivos, que são personagens muito, muito, muito bem construídas. Muito bem construídas. Temos uma riqueza de personagens... São todos maravilhosos. Sim, é fenomenal. Lá está, era um livro que tinha de ser um filme. Tinha de ser um filme, sabes? Aqueles livros que tu lês e pensas, olha, se ninguém fizer disto um filme eu faço, porque já o ato de o ler já estás a ver, já o estás a ver e ele já está ali, as personagens são mesmo muito, muito cativantes e interessantes e o livro prendeu-me muito e não só é uma narrativa muito rica, como também tem... Tu queres ir mais a fundo, queres perceber melhor, então qual é o papel deste narrador, desta morte aqui, qual é o papel das histórias, qual é o poder destes livros que esta rapariga rouba e as vidas que se cruzam através dos livros durante esta guerra, mesmo aparentes inimigos unem-se com o poder das histórias. Sim, a mãe que perdeu um filho que tem uma biblioteca. Exato. O judeu que eles escondem em casa deles. Exatamente, o judeu que eles escondem e que ela o alimenta, quase no sentido mais literal, com as histórias que lhe lê. E... Quando ele está doente, lê para ele. Lá está, olha, voltamos à história também do meu livro, do Arquário, que também passamos aqui esta mensagem. Temos um judeu numa cave que de repente vive 1001 realidades só de ouvir as histórias que ela lhe conta e, portanto, é mesmo este o poder dos livros, o poder de nos fazer viver outras dimensões, que na verdade não é, lá está, as pessoas às vezes dizem, eu leio como um escape, mas não é um escape, estás na mesma a viver aquilo, simplesmente sentada, quieta, pronto, olha, não tem grande esforço, não se paga avião e é uma grande viagem, é sempre uma grande viagem. Mesmo, a rapariga que roubava livros do Marcus Zusak, ele que tem outro livro também muito conhecido, que é O Seu Mensageiro. Fica aqui a recomendação. Conta a história de um jovem taxista que recebe mensagens misteriosas em cartas de baralho que o levam a ajudar estranhos, pessoas que ele não conhece, e ao mesmo tempo a descobrir o seu propósito na vida. Também é capaz de ser engraçado. Eu sou o mensageiro. Também fiquei com vontade porque o talento dele é garantido. Ele é um escritor australiano e é conhecido, sobretudo, exatamente a menina que roubava livros, e eu sou o mensageiro, mais novo de 4 irmãos. Portanto, é engraçado porque isto lembra-nos uma das personagens, não? O Rudy, o grande amigo da Liesel. Eram vários irmãos e os pais emigraram da Alemanha e da Áustria para a Austrália
que é para fugir. Ok. Sim, Então e tem eles, um fundo biográfico também, no fundo. Sim, inspirou-se provavelmente, não é? Mas pronto, e depois os pais incentivaram os filhos a lerem e a comunicarem em inglês desde cedo e foi. E assim ele estudou inglês e estudou história. Já foi então encaminhando para o seu caminho de escritor. E antes de se tornar um autor de sucesso, foi um lutador. Portanto, tens aqui é agir como a vida das pessoas também as molda, não é? Claro. Ele trabalhou como pintor de casas, empregado de limpeza, professor de inglês, portanto fez várias coisas antes de chegar para a escrita. É engraçado como quando tu, na verdade, tens várias experiências diferentes, se souberes absorver, consegues depois uni-las todas juntas numa obra incrível, como é este livro. Ora bem, a humanidade que está aqui nesta história, a rapariga que roubava livros. Agora tu que sabes, que ouves este podcast, sabes qual é a pergunta que eu te vou fazer. A derradeira pergunta. Era uma vez, da Joana Scheibel, A Menina dos Livros, Oliver Jeffers, A Gigantesca Pequena Coisa, da Beatriz Alemanha, A Que Sabe a Lua, Michael Graniek. Nem vou pôr aqui a rapariga que roubava livros, vamos para os 4 livros infantis. Escolhe um. Que chatice. Ai, tinha esperança que isto já fosse uma temporada diferente, em que já não existe esta pergunta, mas... Para além de que acho muito injusto, porque os livros infantis são muito fininhos, portanto eu acho que ia ter espaço para levar mais do que um, mas se é para escolher um, é sem dúvida A Gigantesca Pequena Coisa, porque na verdade é o livro que nos fala da verdade mais básica, que não é assim tão óbvia de todas, e é um livro que nos faz ver e descobrir, lá está, as coisas bonitas que já estão à nossa volta, que é só olhar e só perceber, só ter atenção e só ser curioso para as buscar. Maravilha. Agora, claro que eu tinha que trazer um livro infantil para te oferecer e trouxe 2 para tu escolheres, porque eu estava com medo, na tua estante a Marta já está a apontar para um. Então temos Tudo é Possível, uma história sobre a magia interminável que existe em cada um de nós, e temos o livro dos erros, que foi já vencedor do prémio incrível, e nos desenhos, nos textos e na vida, os erros acontecem. Este livro é sobre os erros e sobre como se podem transformar em algo melhor do que aquilo que tínhamos sonhado ou planeado. Acho que é também mais um para crianças e adultos. Está na minha wishlist há anos. Portanto, é? Olha, não foi... O livro dos erros? Sim, boa. adoro. Da Corina Lucan. É só o título em si, pronto. Sim, só haver tudo. Um livro que homenageie os erros e o poder do erro e da falha para criar alguma coisa que à partida não tinha potencial, mas que depois de alguma maneira se transforma, se a pessoa se quer ousar tentar, só por isso tem um potencial imenso, e portanto eu quero muito ter esse livro, lê-lo e lê-lo ao meu marido e não o vou deixar adormecer, prometo. Olha, não, e até porque ele tem que olhar para as ilustrações que são incríveis, o livro dos erros. Obrigada, Marta. Obrigada Mariana, também eu, obrigada. E obrigada a quem nos ouve, para a semana a mais.